Nesse vídeo aqui eu vou te falar alguns tantos motivos pelos quais eu acredito que a Irani pode ser um bom investimento e pode, claro, fazer parte de uma carteira diversificada de investimentos. Para que a gente comece a dar uma olhada aqui, eu vou trazer você um pouco para os resultados dessa empresa. E olhando aqui, claro, sem passar detidamente por cada um, porque eu quero apenas trazer os motivos que eu gosto desta empresa, e claro, nós no final desse vídeo vamos falar de preço, eu acho que você deve enxergar algumas tantas questões aqui. A primeira coisa que eu queria mostrar é que, no geral, essa empresa ela teve um crescimento na sua receita líquida. Você pode ver aqui que, basicamente, lá desde 2000, estamos falando de 107 milhões de reais. E se você for considerar 23 anos depois, esta empresa está com quase 1 bilhão e 600. Olha só o quanto que essa empresa cresceu. E, claro, você tem que entender que de 2020 para cá, houve, como eles até colocam aqui, o re-IPO. Então, basicamente, essa empresa já era aberta em bolsa, reduziu-se ali o capital em bolsa, depois vendeu-se uma parte boa de ações que os controladores detinham para o público, para que as pessoas conseguissem então negociar. E claro, muito desse IPO foi também por emissão de novas ações, não foram só antigas. Além disso, tem a questão da plataforma Gaia. Isso é muito importante, gente. Por quê? Quando eu penso numa empresa e um investimento como a própria Irani, eu fico pensando, poxa, o que será que eles podem me trazer de novo? Porque embalagem não é nada disruptivo, não é nada novo, então o que será que eles podem trazer? E esse projeto Gaia, que está sendo extremamente bem falado pela companhia, está com o ramp-up, ou seja, com o início de melhora nos seus resultados e até mesmo no seu operacional, agora em 2024. Então me parece que desde a máquina que eles compraram até finalmente o projeto, dentro, claro, do Gaia, estamos falando ali do consumo de energia, em que ela vai ser autossuficiente em produção de energia, vai ser incrível para a empresa. Porque ao tempo que você investe muito, você compromete seu caixa, você compromete dividendos, compromete muita coisa. Agora, se esse investimento dá certo e você acaba aumentando a produção e, ao tempo, reduzindo despesas, como por exemplo é o caso ali com a energia, imagina só o potencial que você não tem de dividendos dentro. Tá? Então, seguindo aqui um pouco, e aí eu acho que vale a pena a gente ter esse conhecimento, o quanto que nós temos de representatividade de embalagem sustentável, papel, basicamente, de embalagem sustentável e resina sustentável. O ponto é que você precisa saber que, no geral, o papelão do lado representa 58% da receita, as embalagens sustentáveis representam 37% e as resinas apenas 5%. Depois, se você entendeu o que a empresa faz para ganhar dinheiro, como está diversificado aqui em relação a papel do lado, o papel normal e até mesmo a resina, a gente precisa partir para um pouco mais aprofundado dessa empresa. Você vê que, no geral, ela está muito mais concentrada aqui em Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Claro, em São Paulo e Minas tem ali a sua participação. Em São Paulo, basicamente, estamos falando aqui das caixas para embrulho, caixa de embalagem no geral, para e-commerce e até mesmo um pouco ali de varejo em geral. Fato é que lá no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina é onde ela é muito mais forte, tá? Claro, ela pode evoluir para outros estados, mas me parece que, especialmente agora com esse investimento da Gaia, que precisa devolver um pouco de caixa para a empresa, provavelmente eles vão sentar um pouco em cima disso e distribuir bons dividendos, reabastecer o caixa e então pensar em novos projetos, tá bom? Seguindo aqui um pouco, né, eles colocam a tese de investimento resiliente e atrativa. De fato, eu gosto de muito aqui dos investimentos e já falei aqui da plataforma Gaia para vocês. Seguindo aqui um pouco, né, eles falam um pouco da emissão privada que aconteceu em 2021, emissão de 22, enfim, tem inúmeras questões. Mas, fato é que você precisa saber que o prazo total de pagamento está aqui, ó, 7 anos. Então, nós temos de 2022, 7 anos para pagar toda essa dívida aqui e eu, particularmente, acho que isso vai, de fato, ser bastante tranquilo. Agora, quando a gente olha para a base acionária, olha só, o IPO aconteceu basicamente aqui em 2020. E desde então, olha só a quantidade de pessoas que temos aqui. Então, olha só o quão importante é você compreender que uma empresa em crescimento, ela também traz consigo outras tantas e quantas pessoas que vão ser abastecidas de dividendos, que vão ser abastecidos, como a empresa está fazendo, de recompra de ações. Nós vamos dar uma olhada aqui e eles basicamente anunciaram alguns dividendos, né? Na verdade, não deu nenhum centavo, mas são os dividendos intercalares que eles anunciaram aqui em março de 2024. Fato é que você precisa, além desse pagamento de proventos, enxergar que a empresa também anunciou aqui um programa de recompra de ações. Basicamente, o que a empresa está dizendo aqui para a gente? Primeiro, minhas ações estão muito baratas.
A empresa acredita que ela está barata. Claro, e você aprovar um programa de recompra não quer dizer efetivamente ter comprado essas ações, eu sei disso. Mas o importante é saber que a empresa tem esse programa aberto e, havendo ali a oportunidade, quando ela achar que as ações dela estão baratas, ela então vai fazer essa recompra. Seguindo aqui um pouco, né, eu acho que é interessante a gente olhar uma questão que é bastante específica, que pode ser comparada com outras empresas que têm commodity por detrás. Não necessariamente a Irani ela é muito forte em commodity, mas eu vou fazer aqui uma correlação. Um vale, semin, petróleo e etc. Basicamente, o que acontece, né? Você tem um gráfico em que basicamente fica oscilando para cima e para baixo. Demanda, preço, etc. E quando a gente olha, no geral, a demanda do papel ondulado, você vê que ela se mantém bastante estável e minimamente crescendo ano após ano. Então, nós tivemos ali, claro, vamos desconsiderar 2020, 2021 por conta de pandemia, que foi, vamos dizer assim, um ano, ou, na verdade foram anos que exigiram mais do e-commerce. Mas se você for pegar lá, 2017, 7 bilhões e agora 7,8 bi. Imagina quando isso aqui chegar em, por exemplo, 8 bi, que eu imagino que vai ser lá em 2025, por exemplo. Enxergando o quanto nós temos ainda até para crescer, quando você enxerga a questão de metro quadrado por habitante, a produção de papelão do lado do país, olha só quanto que o Brasil precisa crescer. Ele já é o sexto no mundo. Mas se você considerar, por exemplo, Estados Unidos, China, Alemanha, olha só quanto que nós temos ainda para crescer, gente. Falta muito ainda. Fato é que essa empresa ela tem muitas questões importantes e com uma certa correlação com o PIB. Por mais que o PIB ele esteja crescendo aqui agora, nós estamos tendo uma redução na questão das embalagens e chapas de papelão. Claro, se você for parar para pensar que de 2016 nós estamos crescendo quase que desenfreadamente, uma retração seria razoavelmente normal. Mas o que eu particularmente espero dessa empresa e o que eu tenho para mim? Abaixo, particularmente dos R$ 9, me parece que a empresa começa a dar uma certa oportunidade. Eu fiz alguns valuations aqui e nos dois métodos que eu utilizei, eu cheguei a preços muito parecidos. Num deles eu cheguei a R$ 7,41 e no outro eu cheguei a R$ 7,35. Claro, eu utilizei premissas bastante conservadoras. Só que fazendo um valuation com premissas um pouco mais tranquilas, eu cheguei a um preço bem mais próximo dos seus R$ 8. Então, talvez se a Irani ela chegar nos 8,70, 8,60, eu já comece ali a beliscar um pouco. Se ela for se aproximando mais do meu preço justo, que seria ali perto dos R$ 8, claro, considerando as premissas de um terceiro valuation que eu fiz aqui, poderia ser o caso de colocar essa empresa para dentro da minha carteira. Alguns tantos analistas têm recomendado compra forte desse ativo, alguns outros apenas manter. Tem preços que são variáveis dos seus 9 até os seus R$ 12. Mas eu quero que você deixe aqui embaixo se você investe em Irani, se você está otimista com o projeto Gaia e, claro, quanto que você tem para receber de dividendos dessa empresa. Deixa aqui um comentário, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever. Eu vou deixar aqui vídeos para você continuar acompanhando meu trabalho e nossa área de membros para você conhecer um pouco mais dos benefícios que eu posso trazer para você lá. Então, por hoje é isso. Muito obrigado e tchau.